Você sabia que o momento mais macabro de The Walking Dead nos quadrinhos foi a vingança contra o governador que tinha tocado o terror pra cima do grupo do Rick quando chegaram ao Woodbury? Você duvida? Usaram uma furadeira, arrancar as unhas do cara e isso foi só pra começar. Será que o grupo sairá de Woodbury sem grandes problemas? Como a galera da prisão vai controlar a nova invasão de mortos? Será que o doutor realmente não gosta do governador ou é mais um joguinho pra extrair informações do Rick? São muitas perguntas, então vem comigo que tá na hora da gente continuar esse arco incrível, mas só se você for maior de idade, porque o que vai rolar aqui, eu posso garantir que vai ficar cravado no fundo da sua mente. Esse vídeo é extremamente mais pesado que o anterior, vai por sua conta e risco. E a capa do volume de hoje é com a nossa linda negra maravilhosa Michonne, cercada, mas com sua katana enfrentando mortos-vivos. Só tem um defeito nessa capa, que é o fato desse momento não existir nesse volume. Não quero dar spoilers, vai rolar uma coisa parecida, mas não exatamente esse bolo de cadáver vindo pra cima dela. Seja bem-vindo ao HQJ, meu nome é John, as alterações de imagem falam que vai preservar o original, agora chega de enrolação e bora pra história. Resumão do último vídeo. O grupo é rendido pela gangue do governador que quer saber mais de onde eles vieram. Na discussão, o descrupulado amputa a mão do Rick, perde a orelha e retoma controle da situação, levando o Rick à enfermaria, onde é atendido por Stevens, o doutor de Woodbury, que parece odiar o governadorzinho. Glenn tá traumatizado, Michonne é espancada interna e externamente, enquanto o Rick acorda novamente do coma sem sentir os dedos e é apagado novamente ao iniciar uma trocação. Terminando a tortura da Michonne, o doente vai pra casa, onde descobrindo sua filha zumbi e uma coleção macabra de aquários lotados de peixes da espécie crânio de los Homo sapiens. Glenn é arrastado, passado do lado da Michonne, e o governador tortura novamente, perturbando nossos asiáticos a fim de extrair informações. Corre depois pra enfermaria, onde o Rick mais calmo descobre que o coreano deu a localização da prisão e foi libertado pelo governador, porque o danado tem esperança que ele volte à prisão mostrando o caminho. Já na prisão, temos novos desentendimentos com a Carol, o gerador é colocado pra funcionar, Otis volta a conversar com a Patrícia, Andrea treina a tiro à distância com os zumbis, já se preparando para futuros invasores vivos ou não vivos, e o Glenn aparece correndo entre os mortos em direção à prisão. Abre o portão, o Glenn se revela ser na verdade Tyrese, que estava procurando o grupo do Rick. E o capítulo se encerra com o governador declarando que o Rick caiu no seu blefe sobre terem vindo de uma prisão e que agora é questão de tempo até eles encontrarem o presídio. E esse capítulo se inicia ainda em Woodbury, onde vemos o Martins fazendo sua vigia no muro, quando um figurante aleatório vem avisar que vai substituir ele porque o governador quer conversar com o Martins. Essa conversa vai ser muito importante daqui a pouco, viu? Vai acompanhando aí, porque agora vamos voltar à enfermaria, onde o Dr. Stevens continua tratando do Rick. Cara, eu não vou enrolar vocês aqui não, tem uns balões de conversa sobre o Rick ser prisioneiro ali, que logo o governador deve colocar um guarda pra vigiar a porta, já que o Rick tá melhor. E novamente o doutor não parece gostar do governador. Eu posso até estar errado, mas ele realmente não gosta do cara, ou ele é um ótimo ator tentando extrair informações do Rick, porque o cara convence, viu? E esse momento é importante porque agora me aparece o Harold. Você deve estar pensando quem é Harold, mas bora lá. 3 capítulos atrás, quando o Rick chegou ao Woodbury, tava rolando uma briga ali na arena, por conta de perder a mão. Eu não comentei muito sobre essa briga, porque simplesmente não tem muito o que falar. São só 2 caras se batendo ali com os mortos em volta. E eu tô retomando essa briga, porque um desses caras era o Harold. E ele tá ali nesse momento todo remendado da luta. Ele veio retirar as ataturas, porque ele ia ter uma outra luta, queria parecer durão. Aqueles caras com déficit de neurônio, sabe? Até aí nada novo. O doutor, mesmo sendo contra o negócio, ajuda enquanto o Rick continua desconfiado de tudo. E o interessante desse momento é que o cara até pergunta se o Rick não tem interesse de lutar. E aí você começa a perceber que a galera ali da comunidade realmente não conhece bem o que rola nos bastidores. Você lembra que o doutor tinha até alertado lá o policial sobre isso? Ai, acabou a palhaçada! Esse maluco aqui chamado Eugene aparece do Neida procurando o Harold. Ele é o cara que lutou com ele e vai ter a revanche. Só que o maluco tá sangue nos olhos porque o Harold arregaçou os dentes dele na luta anterior. Isso não podia acontecer. Calma aí que eu vou te explicar melhor pra vocês entenderem. As lutas funcionavam ali como uma encenação, manja. Mesmo esquema da série, umas costelas quebradas, um soco aqui, ali, rasteiro, isso podia. Só que o Harold se empolgou e arrebentou, mano. Por isso ele tava louco. Aí no meio dessa discussão, ele pega uma coisa que eu acho que seja uma faca e... eita, que esse maluco começa a derreter em sangue com o doutor tentando salvar o cara, mas não tem jeito, ele vira defunto morto. E temos um corte, sei lá de quanto tempo, mas foi coisa rápida, e o governador tá indo conversar com a Michonne. Cara, aqui o governador meio que para aquela tortura psicológica dele, e atenção que eu disse meio, porque ele quer a ajuda dela. Como assim ajuda, cara? Ele é muito dissimulado, mano. Depois de tudo que ele fez, ele quer ajuda da menina. A ajuda que ele quer é o seguinte, já que o Harold morreu, ficou faltando um lutador pra luta de hoje. E adivinha quem é que o governador quer que assuma o lugar do cara? Em troca ele vai devolver a espada dela, até porque ela vai lutar com um homem e ele não quer que o povo pense que ela tá em desvantagem. Olha a feminista ficando doida agora. E tem mais uma cláusula no contrato que ele vai dar 1 semana de folga, entre aspas, pra coitada. Comida, uma cadeira pra sentar. Ele continua umas provocações sobre as intenções dele, mas de uma forma muito mais leve do que dos capítulos anteriores. E claro que ele só tá fazendo isso pra ver a Michonne se dar mal na arena, né? Um detalhe importante é que ela não pode eliminar o oponente, lembrando que é
válido alguns cortes, machucados e tudo mais. Mas se avançar o sinal, esse mini contrato é cancelado. Como eu disse, é tudo uma grande encenação ali. É um teatro, né? Uma forma artística de se expressar. E a Michonne acaba aceitando, né? Até porque não tem muita escolha. E antes de seguirmos pra luta, uma outra coisa rápida que rola ali na enfermaria é que o Martinez aparece procurando o doutor e tromba com o Rick sem mão. E ele fica surpreso ao ver o Rick sem mão. O Rick agarra ele, revoltado por ter entregado o cara pro governador. E quem apazigua a situação é o doutor. Eles vão pra um campo separado ali, só que o Rick consegue ouvir a conversa. Esse cara, o Martinez, era chegado ali do doutor. Tinha uma amizade e ele parece ser outro cidadão que não sabe bem o que rola por trás das câmeras. E por ser chegado do doutor, o governador pediu pra ele ver se estava tudo em ordem com o doutor, porque ele tava muito seco com ele, pensando que ele poderia tramar alguma coisa, e por isso que ele chamou o Martins pra conversar ali no começo do volume. Era o médico da comunidade, cara. O cara tinha sua relevância ali. E eu sei que até o momento o vídeo tá carregado de várias coisinhas acontecendo, mas logo tudo isso vai se encaixar melhor. Bora pra luta. Senhoras e senhores, it's time! Este é o evento principal do Apocalipse! E no corner cinza, entrando na arena com um porrete improvisado, proteções de futebol americano, pesando um número desconhecido somado a 2 Big Macs com batata grande, altura que ninguém se importa, envergadura que não interessa, e um quartel de vitórias possivelmente maior que a quantidade de dentes em sua boca. E a desafiante do corner, que também é cinza, entrando na arena pela primeira vez com roupa de prisioneiro, sobretudo surrado que não é lavado há meses, portando uma katana samurai, talvez algum tipo de faixa preta em esgrima, envergadura, altura e peso totalmente desconhecido. Uma negra linda, mas que foi extremamente surrada e está com sede de vingança. Os dois conhecem as regras. Não sejam pegos pelos mortos à sua volta e não pode matar um ao outro, até porque se você morre a vida acaba. Eita, papai, que a luta vai ser boa. Uou, que momento insanamente épico. Cara, a Michonne acabou com a luta muito rápido. Estilão Mike Tyson, tu esperava a noite inteira pra luta e ela tinha 10 segundos. Ela tava numa fúria incontrolável, cuidou até dos mortos na arena antes de grudarem ela no chão. E a galera na plateia ficou paralisada com aquilo, começou a gritar com o governador, que aquilo tinha sido execução e tal. E o cara simplesmente vira as costas e sai andando. Um momento bem similar ao que aconteceu na série, quando um dos moradores lá de Woodbury é mordido, ninguém quer atirar e ele simplesmente aparece, atira e sai andando como se nada tivesse acontecido. Outro detalhe importante que merece ser lembrado é que durante a luta, o Martinez, o doutor, a Alice e obviamente o Rick, né, não foram assistir, ficaram de canto. O Martinez parecia nem curtir muito o negócio, totalmente diferente da série, que ele era até um dos lutadores lá. Na verdade, como eu falei pra vocês, o arco da prisão é um bagulho totalmente diferente da série. A própria arena na prisão em The Walking Dead série é uma parada mais rústica, improvisada, bem escura. Aqui nos quadrinhos já é um negócio mais estruturado, era um campo mesmo, né? Mais perigoso também, porque se você não notou, os zumbis da arena nos quadrinhos têm dentes, algo totalmente diferente da série. Eles tinham um esquema lá de capturar e arrancar os dentes pra tornar a luta uma parada mais fácil, mais segura, por assim dizer. Tanto série quanto quadrinho eram lutas combinadas, e a Michonne nunca nem chegou a entrar na arena, né? Mas eu confesso que eu gostaria de ter visto ela duelando com alguém na arena. O máximo que a gente teve foi ela lutando contra alguns mortos que seriam usados na arena, em uma situação totalmente diferente. Enfim, depois de ser linchado pela população de Woodbury, o governador revoltado volta até o galpão onde a Michonne ficava presa, e meu amigo, esse cara tá macho. Na cabeça desparafusada dele, a Michonne traiu ele por causa do acordo. Meu, ele tá muito agitado, ele só não matou ela antes por causa do acordo, e como ela quebrou o trato, ele decide abrir o galpão ali pra dar um fim nela. Só que ele acaba mudando de ideia em cima da hora, porque ele tá com a cabeça muito quente e não queria fazer algo que se arrependesse. Eita, Michonne, salva por um momento de lucidez de um doente maníaco. Ou será que foi só conveniência do Robert? De volta à enfermaria, o doutor sai pra descansar e deixa a Alice nos cuidados de Rick Grimes. O xerife puxa assunto, aqui descobrimos que a Alice é solteira, ela tava estudando
tornando designer de interiores antes da praga do zumbi. Agora ela virou um tipo de enfermeira, porque tinha facilidade de aprender, o doutor foi ensinando umas paradas ali pra ela, então ela acabou se desenvolvendo essa nova habilidade. Dois fatos interessantes de falar pra vocês é que a Alice tem uma vibe de boa moça, mas ela é meio bruta, um pouco ríspida ali nas palavras, sabe? Conversar não é exatamente o ponto forte dela. Ela mesma pediu desculpa em vários momentos ali pro Rick, porque ela parecia muito ríspida com ele. De qualquer forma, ainda foi só um momento, não dá pra concluir nada sobre a personagem. Vamos ver o que mais ela tem a oferecer no futuro. E a outra curiosidade é que apesar dela ser solteira, ela acredita que o doutor pode ter algum sentimento por ela, só que ela não quer nada com coroa, principalmente por conta da idade. Quem sabe se ela conhecer a Andrew, a coisa não muda. Essa conversa ela tem um tom bem tranquilo, até o momento que o Rick começa a lembrar da Lori grávida na prisão. Aí o clima fica um pouco estranho, pesado, a preocupação do cara tá muito grande. Mas do nada ele fica sério, falando que tem uma coisa que ele não sabe sobre o bebê. A gente já sabe o que tá incomodando ele nesse momento, mas não dá tempo dele contar isso pra ela. Vai, bora. Opa, calma, paixão, o que você tá fazendo, princesa? Eu só vou vir te ajudando a escapar, vamos. Pessoal, nessa hora o negócio fica meio estranho, porque o Rick não quer ir, convenhamos que nem faz sentido ele ir com o cara. E o Martinez tá na noia, aceleradão, falando que não tem como eles pegar carro, porque são vigiados, não vai ser fácil tirar eles dali sem ninguém ver. E nessa situação, o Rick acaba arriscando ir com ele, até porque do lado de fora da porta tá o nosso Glenn. O Martinez soltou ele, desceram a mão pra cima dos guardas que estavam ali na porta, e aí tem o reencontro do Glenn, descobrindo que o Rick ainda tava vivo. Pro Glenn o cara já era camisa de saudade. Eles conversam ali rapidamente, com o Glenn explicando que o Martinez disse que viu o Rick vivo, mas que ele não tava acreditando. O Rick comenta sobre o governador ter deixado ele embora, mas ele fala que era tudo mentira, ele ficou o tempo inteiro trancado. Nem perguntaram nada pro cara, só fizeram ele escutar as barbaridades com a Michonne. Tem toda essa atualização, o Martinez entra no meio, avisando que o governador tem ultrapassado os limites. Ele tem ouvido muita coisa na rádio espião, mas meio que ignorava, não queria acreditar até ver o Rick. Olha, eu confesso que pro Martinez era até mais fácil ignorar essa situação, já que ele passava quase todo o tempo cuidando da segurança das cercas. Mas mesmo assim, eu não confio nesse mano aí não. Depois do Thomas não dá pra confiar fácil em alguém. E de qualquer forma, o governador sabe da prisão, então eles têm que meter o pé dali pra sair o mais rápido possível. Antes ele se gruda, pede pra se juntar eles com o doutor, que a vida ali não era lá um show da Xuxa, e com o bebê a caminho, perder essa oportunidade o Rick não ia, né? Então ele aceita os dois. Agora só falta achar a Michonne e o doutor pra cair fora de Woodbury. E antes de seguirmos o capítulo 32, na verdade o 31 se encerrou com o Martinez vindo buscar o Rick. E essa é a capa do volume 32, com a filha do governador se alimentando possivelmente de um humano. Tenebroso isso, né? Grotesco demais. Muito bem feito. Olha o detalhe da pele podre na cara da guria. O zóio fundo, pálido, sem vida. Cara, essas capas deluxe estão absurdas demais. E pode ser loucura minha, mas nesse ângulo aí, me lembra bastante aquela zumbi da primeira temporada. Uma gracinha, né? O que vocês acham? Não se esqueça de se inscrever, deixar o like. E do contrário, espero que você sonhe com essa coisa fofa hoje à noite. Então o grupo sai correndo pelos becos da mini cidade, e quando se aproximam do balcão onde a Michonne estava presa, o Martinez toma a frente, chegando na amizade, mas acertando o maluco e dando-lhe com a arma na cabeça. Nessa hora, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o Glenn estava preso na sala ao lado da Michonne. Quando ele libertou o Glenn, por que ele não levou a Michonne junto? Estranho, hein? Sei não. Pode até ter aparecido alguém, não ter dado tempo, mas mesmo assim é estranho. E a outra coisa, o Martinez acabou de eliminar um ex-aliado, por assim dizer. Cara, acabou de dar um passo pra eu confiar em você, mas ainda assim o contexto tá muito estranho, tá muito fácil, muita conveniência. E quando o Rick chega a Michonne, ele até pensa que ela tá morta por causa da cara de me socar até cansar. Mas meu amigo, ela é muito osso duro de roer. Assim que eles soltam as amarras, ela já se levanta como se nada tivesse acontecido, dá aquele tapa no ombro pra tirar a poeira e começa a caminhar pra longe dali. Ok, né? Já foi, falta o doutor, que também convenientemente me aparece ali exatamente agora. Não sei, cara, isso tá muito estranho. O Martinez explica que eles vão abandonar a cidade, chama o cara pra ir junto. Ele pensa um pouco, topa, mas quer passar na enfermaria antes pra pegar umas paradas. E já temos um corte pro momento que o grupo tá correndo novamente pro Woodbury, seguindo o Martinez depois de passar na enfermaria. Uma das moradoras até vê o Stevens ali, pede orientação sobre o filho dela que tava ficando meio gripado. Dá pra ver que o doutor fica meio balançado com aquela situação, questão de ética médica e tudo mais, sabe? Mas mesmo assim ele pede pra mulher levar a criança à tarde no escritório e sai a passos largos com o resto do grupo, já sabendo que não ia ajudar. Agora, chegando a um dos muros que era o mais fácil de sair da comunidade com base no Martinez, ele na lábia manda o vigia descansar, que ele ia cobrir o turno, até pega a arma do cara. E apesar de estar tudo calmo, a ideia é eles irem embora o mais rápido possível, porque a qualquer momento alguém pode notar a falta deles, e aí os caras têm carro na comunidade, né? Dá tranquilo pra achar os caras. Então o grupo começa a pular o muro, mas a Michonne muda de ideia e resolve ficar. Ela quer acertar as contas com o governador antes de ir. É Alice que passa o endereço. E já do outro lado do muro, esse clima tranquilo do grupo é cortado com um andarilho vindo das sombras
pelas costas do doutor. Ah, nós perdemos o doutor. Maldade isso, cara, maldade. Ficaram tão atentos com a comunidade que esqueceram dos andarilhos. Eu tava com o pé atrás, mas ele parecia ser gente boa. Aí ele se desespera, pega a arma no Atkins, atira no cinza, mas não tem muito o que fazer, né? Ainda dá tempo do Steve trocar umas palavras finais com ela, mas não é nada demais, sabe? Tipo, pegue a bolsa de remédio, use com moderação, se beber não dirija. E os quatro, sem a Michonne, começam a se afastar dessa cidade abençoada. Que situação, hein? Pelo menos conseguiram fugir. Mas ainda em Woodbury, o governador tá alimentando a filha dele, daquele jeitinho doentio que ele tem, palavras fofas e tudo mais. Vem, chuchuzinho, come o pezinho, eu raspei toda a frieira. Quando a Michonne arrebenta a porta e o governador vê ela, nessa hora a gente fica só pensando, mano, é agora. Segura as pontas que os alertas que eu dei no começo do vídeo foi por causa desse momento. Aqui vai rolar o momento mais absurdo de toda a história dos quadrinhos. Sempre que eu penso em momento macabro nos quadrinhos, eu penso nesse volume 33, que já tem como capa a Michonne segurando um alicate e uma furadeira enquanto a gente vê a silhueta de um homem de cabelo longo e preto amarrado da mesma forma que ela estava. Olha o baita spoiler aí, já na capa. Uma curiosidade pra vocês é que a capa original desse volume não entregava tão na cara assim o que ia rolar. Era com o governador naquela poltrona dele e dava pra ver a silhueta da Michonne com a espada na mão. Nada tão na cara assim. Mas bora logo continuar que eu não quero matar vocês de ansiedade. Os dois se encaram por um tempo, repare a espada no chão, o governador tenta pegar, mas a Michonne acerta o cara e fica com a espada. Aqui segue quase o mesmo take da batalha na arena. A Michonne quase passa a faca no pescoço do maluco. Quase! Mas ela não queria que fosse tão rápido. Então o governador aproveita, ataca ela, que cai no chão já deixando aquele chupão no pescoço dele. E acerta o cara várias vezes na cabeça até ele apagar. E o que vocês vão ver agora é um nível de loucura muito grande. Esse maluco me acorda pelado, nude, sem roupa, com os braços presos do jeito que ele tinha feito com a Michonne. E detalhe, ele tá com um birimbau preso com um prego na madeira do chão. Ele tinha até desmaiado uma segunda vez quando a Michonne fez isso. E a Michonne tá sinistra agora. Ela fala pro cara que vai se divertir com ele e começa a mostrar as coisas que ela encontrou no apartamento. Um alicate, um martelo, que ela até já tinha usado, um maçarico, uma colher e uma furadeira elétrica carregada até o talo. E ela já começa mirando a furadeira no manguito rotador do meliante. Passa aquela silver tape bacana que o americano gosta de remendar até viga de construção, dá um tapa na cara pra manter o maluco acordado, pega o alicate e começa a pintar a francesinha, unha por unha, no maluco. Ah, que agonia! E quando ela termina, ainda dá aquele troco pelo Rick, mas ela foi menos generosa e deixou a manga mais curta. Hora do maçarico. Esse maluco desmaia e eu nem vou mostrar a imagem, mas ele acorda com a Michonne revirando a colher dentro do estoque onde ele guardava o mole. Vocês estão entendendo onde foi que ela enfiou essa colher? Ela dá uma bicuda na cara, o berimbau se rasga nessa, aí ela sobe em cima do indivíduo, mira a colher na rolha da garrafa do champanhe e... não se esqueça de onde foi que ela passou essa colher. Nojenta, hein? A bichinha vomita depois dessa. Cara, ela começa a chorar agora e nessa os homens do governador aparecem na porta porque descobriram a fuga. E antes da Michonne sair fora, ela passa a espada no que sobrou do escolhido pra garantir que se ele sobrevivesse aquilo, não sararia. Olha, eu não sei muito de medicina não, mas com base no filme Django, o Alan Jackson fala que se tu corta esse hobbit, o sangramento é tão intenso que não tem como sobreviver. Eu já não botava fé antes. E quando os guardas entram, a Michonne solta a filha do governador, que ela tinha preso na sala, e aproveita pra fugir. E aí esses caras conseguem controlar a menina, vale dizer que o maluco que o Martins bateu tá bem, tá vivo ali, né, com saúde. E eles encontram o governador detonado. Esquecem da Michonne na hora. E a pergunta que fica é: será que esse cara está morto? Com certeza, né? O cara tá nos momentos finais, não tem cabimento, não tem como ele sobreviver a uma parada dessa. Já seria complicado com todo o recurso disponível. Agora pensa no apocalipse e com um médico morto. Fala aí se esse não foi o momento mais macabro que você já viu em um quadrinho. Cê é doido, quando eu vi isso a primeira vez eu me senti tão perturbado. Mesmo o cara sendo vilão, eu não conheço nenhum quadrinho que tenha atingido esse nível de brutalidade. Se você conhece, bota aí nos comentários, quem sabe eu até não trago em algum outro momento, talvez um vídeo rápido. Mas sem sombra de dúvidas, esse foi o momento mais bizarro de The Walking Dead. Vocês ainda vão ver muitos maluquices aqui comigo, mas sem dúvida, esse é o campeão. A gente queria ver esse cara tomando um murro e se dando mal pelo que ele fez com a Michonne, mas quando isso acontece, e da forma que acontece, você fica olhando tipo, mano, isso é errado demais, você tá maluco? Atenção aí nos comentários do vídeo, viu? Fiquem à vontade para falar o que quiserem, mas bora tentar manter a educação e a classe, que o negócio
negócio foi realmente muito extremo aqui. E o YouTube pode acabar penalizando o alcance do vídeo dependendo do que vocês escreverem. Mas retomando a história, depois disso a Michonne corre pra longe de Woodbury. Eu não faço ideia de como ela pulou o muro sem ser vista, mas também não importa porque a gente sabe que ela consegue. E ela caminha a noite inteira até chegar no maldito helicóptero que foi o estopim pra toda essa desgraça que aconteceu. E aqui onde tudo começou, que a Michonne encontra novamente o grupo. Como eles não iam conseguir chegar a tempo na prisão e nem no carro, eles passaram a noite dentro do helicóptero pra usar de abrigo. E antes de seguir com esse reencontro, bora bater um papo rápido sobre o que eles fizeram na série. O arco de Woodbury in The Walking Dead é tão vergonhoso quando comparado aos quadrinhos que muito fã desistiu de assistir ali. Ele começa com a Angel e a Michonne encontrando o helicóptero, sendo pegas pelo grupo do governador. Nisso elas vão pra comunidade, começa a conhecer as paradas por lá, conhecem a arena e até aí tudo bem, tudo em ordem. Tem até aquela subtrama bem interessante do Milton estudando zumbis pra ver se ainda tinha consciência. Cara, tava muito legal. Aí a Angel começou a se envolver com o governador. Um negócio totalmente desnecessário e não precisava existir. É erro. Erro puro, aqui é erro. Mas ainda tava ok, nada que não pudesse ser ajustado no futuro. A Michonne não comprou a ideia da comunidade desde o começo, e talvez se ela tivesse levado numa boa igual a Angel, talvez até tivesse sido vista como membro ali do grupo, tinha várias habilidades de combate e tudo mais. Mas conforme ela explora e a desconfiança vai aumentando, assim como o romance da Angel, logo ela acaba decidindo sair da comunidade deixando a Angel pra trás. Foi esse evento que uniu Woodbury à prisão na série, e não o helicóptero, porque o governador na miúda mandou o Merle atrás dela pra eliminar. Teve umas cenas bem legais. E nessa o Merle acabou tombando com o Glenn e a Maggie. Levou em custódia pra Woodbury, onde bateu no menino querendo saber do seu irmão Daryl. O governador quase coisou a Maggie. E a Michonne, que a essa altura já tinha chegado à prisão e conhecido o pessoal de lá, trouxe a galera pra invadir Woodbury. Teve troca de tiros, salvaram o Glenn e a Maggie. Morreu um povo no caminho, como o Oscar, que era um dos prisioneiros que não existe nos quadrinhos. O Daryl acabou sendo preso e a Michonne, que quis se vingar do governador por ter tentado matar ela, foi atrás do cara. Os dois brigaram, uma briga muito boa. Tem até aquela parte do aquário quebrando e tal. É ali que a Michonne consegue furar o olho dele com um caco de vidro, mas o cara é salvo pela Angel. Não dá pra dizer que a série tava ruim, pelo contrário, tava boa demais. Você tá maluco? O final dessa metade da temporada é com o Daryl sendo colocado na arena pra lutar com o Merle, porque tinha sido considerado um traidor por falar que matou a Michonne, quando na real era só preguiça de ir atrás da bonita. Cara, um gancho muito bom. The Walking Dead tava perfeito ali. Mas quando a gente compara com os quadrinhos, é outra vibe, velho. O grupo na prisão vê o helicóptero, vai atrás, tromba com a cidade de Woodbury bem na noite que tá rolando a briga na arena, e o governador já faz um inferno tão grande pra cima dos caras. Arranca a mão do Rick, arregaça o psicológico do Glenn. Não dá nem pra imaginar quais seriam os planos dele pro Glenn se o coreano não tivesse fugido. Meu, ele arrebenta a Michonne, fora outras coisas. A Michonne sofreu tanto nesses últimos volumes. Já pensou se ela engravida desse traste? Ele taca ela até na arena, quase mata por não obedecer ele. A série tem um tom mais leve, vai mostrando devagar que o cara não é um bom moço, desenvolve com mais calma. Já nos quadrinhos ele é maldade pura, totalmente perturbado, nem demora pra ele descobrir da prisão, um personagem totalmente imprevisível. São duas realidades, a série tem seu charme, sua forma de contar a história, e o quadrinho também, embora eu considere o quadrinho muito superior à série depois da segunda temporada. A primeira e a segunda pra mim são perfeitas, superiores ao quadrinho, sim, nível máximo, mas depois o quadrinho é muito mais dinâmico. Pô, todo o começo do arco da prisão com os prisioneiros nos quadrinhos que eles cortaram na série poderia ter sido incrível, esse corte não foi nada legal, fez falta. Aquela invasão a Woodbury é boa, mas não tava fazendo sentido. É meia dúzia de gato pingado contra uma cidade. E quando chega no evento da briga do governador com a Michonne, isso aqui não deu pra engolir, foi muito fraco. O cara ainda não tinha chegado naquele ápice da maldade, naquela beira da insanidade que eu tava esperando. Os chutes que o Rick dava nessa temporada tava mais louco que o governador em si. E ainda tiveram a audácia de tirar a vingança da Michonne, que todo mundo que leu The Walking Dead sabe o quanto isso aqui é marcante na história. Não tem uma alma que leu que não fixou essa desgraça na mente. Eu até entendo não passarem na TV, que é loucura mesmo, mas, pô, velho, o quadrinho é tão sanguinário na vingança da Michonne, e a série deixou isso tudo tão leve, que quando eu vi o governador na arena sem o olho, minha ficha começou a cair. Até ali eu pensava, tipo, pô, tão enriquecendo mais a trama antes de contar a história original ali, igual eles fizeram na Fazenda. Mas aqui nessa primeira metade que eu percebi que, cara, estavam mudando totalmente um dos, se não o melhor arco de The Walking Dead. E não me entenda mal, eu não tava querendo ver alguém sofrer como a Michonne sofreu nos quadrinhos, mas eu criei um hype tão gigante pra essa terceira temporada, assim como muita gente que conhece os quadrinhos, que a frustração foi imensa. Acabou estragando a minha experiência e de mais um bloco grande de fãs. Mas como eu disse, a série ainda tava legal, ainda tinha salvação. Agora a segunda metade da temporada, aí foi por água abaixo, eu acabei parando de assistir, fui voltar muitos anos depois. E tudo isso, principalmente por conta do rolo da Angel com o governador. Isso aí sim foi impagável.
impagável pra mim. Mas depois a gente fala mais, porque eu preciso contar mais os quadrinhos primeiro. Mas e você? Concorda, discorda? É do time que The Walking morreu na terceira temporada ou você se manteve fiel à série? Comente aí. E por falar em comentário, no último vídeo eu avisei do aniversário do canal e prometi dar um espaço pra vocês aparecerem aqui. Então essa foi a galera que mandou mensagem. Legal demais sempre conversar com vocês. Obrigado por todo o apoio e carinho com as mensagens. Eu faço um baita sacrifício pra manter esse canal ativo, já que eu trabalho em outro lugar que eu não sou muito fã, mas é o que paga as contas hoje. Porque estar aqui fazendo esses vídeos é a melhor parte do meu dia. É o que muitas vezes faz eu ignorar o cansaço e vir. E poder ler esses comentários, muitas vezes com apoio, é incrível demais. Obrigado a cada um de vocês. Abraço em todos. Quero deixar um abraço especial também pro atribulado do Ed Silva, que estamos sempre trocando as ideias lá no Insta. Valeu o apoio e a todos vocês novamente. Agora voltando pra Michonne, que reencontrou o grupo no helicóptero, o Rick avisa que o médico não sobreviveu e em seguida pergunta o governador se a Michonne matou ele. E a Michonne nesse momento não parece nada bem, viu? Ela tá meio gaguejando, se fingindo desentendida, como se tivesse em negação pelo que fez. E só pede ali pra eles irem embora pra casa. E o que eu posso dizer é que essa resposta não vai ser nada convincente pro grupo. E o Rick vai querer um melhor esclarecimento da situação. Mas vocês só vão ver isso no próximo vídeo, onde também começaremos a jornada de volta à prisão, que pra quem não lembra estava sendo atacado por mortos-vivos no portão da frente. Esse vídeo foi bem mais focado na fuga do grupo de Woodbury. Nem vimos a galera da prisão, mas já te adianto que vai ser bagunçado quando eles chegarem lá. Até porque o governador pode ter morrido, mas ainda tem o resto da comunidade com muitos caras que eram fiéis a ele e vão querer vingança. Relaxa que a saga da prisão ainda tá na metade. Já me segue aí pra não perder nada, e se quiser ver mais detalhes dessa história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Muito obrigado a presença de todos, um grande abraço e